Questão 13, uma questão de geometria. Olha aqui. Em lugar do quadrado de lado igual a 1 centímetro, tomou-se como unidade de área o triângulo equilátero de lado igual a 1 centímetro. Calma aí, como é que é essa história? Olha só, a gente quando calcula uma área, a gente compara essa área com o quadrado de lado 1, né? Se você está calculando a área em centímetros quadrados, você tem que saber quantas vezes esse quadradinho de lado 1 cabe dentro da sua figura plana. Isso que é a área da figura, né? Por exemplo, se você tiver um retângulo com dimensões 2 centímetros e 3 centímetros, seria isso aqui. A área dele é 6. Por quê? Porque dentro dessa área cabem 6 quadrados de lado 1. É a sua unidade de área, né? Então, 6 centímetros quadrados, certo? Agora, ele teve aqui uma ideia maluca. Ao invés de usar o quadrado, ele usou uma nova unidade que não é o centímetro quadrado. É o trianglino. Vamos dar o nome para essa unidade aí. O trianglino. O trianglino é a área de um triângulo equilátero com 1 centímetro de lado. Tá, então ele está perguntando o seguinte: qual será nessa nova unidade? Vou batizar ela em trianglino. Claro que é brincadeira, né? Certo, então ele pergunta o seguinte: qual será nessa nova unidade o número que expressará a área de um retângulo de base 6 centímetros e altura 4 centímetros? Calma aí, 6 por 4? 6 centímetros por 4 centímetros. Bom, como é que a gente faz para calcular a área de uma figura numa determinada unidade? Você calcula a área numa unidade qualquer, no caso aqui vamos calcular em centímetros quadrados. Então, essa área aqui é 6 vezes 4, isso aqui vai ficar 24 centímetros quadrados. Isso é a área desse retângulo, mas está em centímetros quadrados. Mas ele quer que você diga quanto vale essa área nessa nova unidade. Ou seja, a tua unidade de área vai passar a ser o triângulo equilátero de lado 1, né? Que a gente chamou de trianglino. Tá, então para descobrir essa área nessa unidade, você vai dividir isso por isso. Então, você vai dividir a área desse triângulo aqui, que é 24, pela área desse triângulo aqui. E quanto é que vale a área de um triângulo equilátero de lado 1, hein? Bom, tem uma formulinha aqui que vale a pena você lembrar, né? A área do triângulo equilátero de lado L é essa aqui. L2 raiz de 3 sobre 4. É uma fórmula que vale a pena você lembrar dela, você ganha tempo, né? Sendo assim, com um lado igual a 1, você vai ter aqui essa área do triângulo equilátero de lado 1, valendo quanto? Raiz de 3 sobre 4. Então, você vai dividir 24 por raiz de 3 sobre 4. E se você esquecer essa formulinha aqui, você deduz ela na hora, não tem problema. Olha aqui, claro que você vai perder um tempinho na hora da prova, deduzindo fórmulas, né? Mas se você sabe as fórmulas, procura saber um bom número de fórmulas antes de fazer a prova. Então olha só, você tem aqui um triângulo equilátero de lado L. Se você pegar aqui a metade dele, quer dizer, traçar aqui a altura também é mediana, então vai dividir esse lado aqui ao meio. Então você vai ter aqui essa metade L sobre 2 e essa metade L sobre 2. E aí você faz um Pitágoras nesse triângulozinho aqui. E com isso você fica sabendo quanto é que vale a altura H desse triângulo. Então fazendo o Pitágoras aqui, você tem a hipotenusa L, um cateto L sobre 2. Você vai concluir que o H vale L raiz de 3 sobre 2. E com isso você calcula a área dele, né? A área desse triângulo aqui é base, que é L, vezes altura, L raiz de 3 sobre 2. E tem que pegar a metade disso, né? Um meio da base vezes a altura. Quer dizer, isso aqui vai ficar L2 raiz de 3 sobre 4. Então, é a fórmula da área do triângulo equilátero de lado L. Então, no nosso caso, L vale 1. Você está tomando como unidade de área esse triângulo equilátero de lado 1, então L é igual a 1.
Então, essa área vai ser raiz de 3 sobre 4. Você vai dividir 24 por raiz de 3 sobre 4. Quanto é que dá isso? O 4 vai lá para cima, vai ficar 24 vezes 4 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar esse denominador aqui, multiplicando numerador e denominador por raiz de 3. Então, esse denominador aqui vai ficar 3. 3. E agora simplifica aqui, 24 por 3 dá 8. O que sobrou nessa bagunça aqui? Ficou no numerador 8 vezes 4 vezes raiz de 3, que é 32 raiz de 3. Denominador já simplificou, né? Então tá aqui a nossa área, que é 32 raiz de 3 trianglinos. Então, cadê? 32 raiz de 3, olha aqui. Resposta correta, letra E de eco.